Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Visão Biomédica, o podcast oficial da Engenharia Biomédica. Aqui quem fala é o Atos. Primeiro eu queria passar alguns recadinhos. Eu não sei de onde você está ouvindo a gente aí, se é no Spotify, se é no iTunes, mas por favor sigam o podcast. Se tiver a opção aí de avaliar e dar 5 estrelinhas pra gente, por favor, porque aí você ajuda a gente a crescer na plataforma e ser indicado para mais novas pessoas a ouvirem o podcast. Também convido todo mundo a seguir o Instagram, a página do Visão Biomédica, @visãobiomédica. Lá eu sempre estou postando sobre os episódios, postando coisas além do episódio, coisas relacionadas, mostrando algumas coisas diferentes da engenharia biomédica. Eu falo um pouquinho de como que é a minha vida de estudante de engenharia biomédica. Então, assim, é bem interessante para você seguir aqui, ter uma interação mais pura com o podcast, tá bom? Então agora vamos começar com o podcast em si sobre gerenciamento do comitê de risco, comitê de crise. Bom, eu acho que todo mundo aí que já fez engenharia biomédica ou está fazendo, ou qual seja o curso que você está, você sempre ouve essa palavra, esse comitê de risco, de crise. No caso aí do engenheiro biomédico, ele sempre faz parte do comitê de risco. E eu percebi que eu não sabia o que realmente era o comitê de risco. Eu tinha uma noção, mas depois de fazer um curso e pesquisar bastante, eu resolvi fazer um episódio para vocês. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que deixar claro o que é cada coisa, né? Então, um risco é o potencial avaliado das consequências prejudiciais que podem resultar em um perigo. A gestão desse risco é a identificação, análise, eliminação a um nível aceitável dos perigos e dos riscos que ameaçam a viabilidade de alguma organização, de algum projeto ou uma empresa. A crise é um momento de dificuldade ou de problemas que podem comprometer todo o andamento de um processo. E agora, o gerenciamento dessa crise é um método administrativo que visa a redução de prejuízo no momento em que ocorre a disrupção por motivos internos e externos. Eu acho que com essas definições aí já pode perceber que com os últimos acontecimentos, pandemia, coronavírus, está sendo muito necessário o comitê de risco, o comitê de crise, principalmente para as empresas, os hospitais, repensar na sua operação, né? Realinhar os processos, que agora, hospital nem tanto, mas empresas têm que fazer remotamente. E o que acontece é que uma crise dessas, ela sempre pega todo mundo de surpresa, né? Então, a gente nunca sabe realmente quando vai acontecer, mas assim que acontece, essa comissão, esse comitê deve ocorrer para poder tomar as melhores decisões durante esse período. E que nem eu falei, não estou falando só de hospital aqui. No ambiente corporativo, a gente sabe que qualquer empresa, independente do tamanho ou segmento, vai ser exposta em algum momento a eventuais crises. Então, para evitar maiores prejuízos, maiores problemas, deve ocorrer uma gestão mais cautelosa para encarar essa situação. Bom, no mundo digital todo compartilhado que a gente vive aí na internet, as informações, elas circulam na velocidade da luz. Assim que as notícias chegam, as decisões, os posicionamentos por parte da empresa, o hospital, deve ser rápido. Hoje em dia, né, qualquer informação que seja compartilhada, desde que seja interno da empresa ou externo, alguma pandemia, por exemplo, pode gerar uma grande crise. Então, por exemplo, com a situação do coronavírus, as empresas precisaram tomar decisões muito rápidas de como garantir, né, a segurança e o bem-estar dos seus colaboradores, dos trabalhadores, e, ao mesmo tempo, manter o bom trabalho, a operação à distância, para entregar tudo que eles tinham planejado para esse ano. É claro que realmente não teve como de ser tudo como foi planejado, mas manter em uma margem de segurança, né? A gente já sabe como tem que ser um pouco da abordagem relacionado à velocidade da resposta. Então, antes de mais nada, a gente tem que falar de como montar esse comitê, quais os perfis que tem que fazer parte dele. Essa equipe de gerenciamento de crise, ela vai dar o suporte todo necessário durante a crise e, para isso, essa comissão, esse comitê deve ser multidisciplinar. Então, devem ser pessoas de várias áreas diferentes e atuar diretamente e com compromisso com tudo que está fazendo.
fazendo. Então eu sei que é clichê, mas são pessoas que saibam lidar com situações de extrema pressão, né? Porque ali você não tá planejando para algum risco, você está no risco, você está na crise. Tem uma boa visão do mercado, né? Que como que tá acontecendo, o que as outras empresas estão fazendo, como que eles estão sobrevivendo a isso. E claro, que seja composto também por pessoas lá de dentro, assim, de todas as áreas. A área que visa o cliente, a área administrativa, a área de tecnologia, né? Bom, e esse comitê, ele tem diversas responsabilidades. Além de definir as estratégias, esse comitê que vai estabelecer as mensagens, o que será informado para as pessoas, tanto internamente quanto externamente, quais são as metas e quais são as ações que estão sendo adotadas, principalmente as que estabelecem as ações para manutenção das operações essenciais durante esse período de crise. Um fator muito importante aí é que esse comitê aí, ele tem que se reunir com grande frequência, né? Tem alguns comitês durante a crise do coronavírus que estão realizando reuniões diariamente, dependente da gravidade. Então, no começo disso, era até mais de uma reunião por dia, porque além de todas essas tomadas de decisões, metas, ações, também precisa saber como garantir o fluxo dessas informações para fazer que todos estejam atualizados e com agilidade sobre as informações da empresa e os problemas exteriores da empresa que afetam ela. E é daí que a gente tem que pensar muito bem quem faz parte desse comitê aí, dessa comissão, porque eles são perfis chaves dentro da empresa que vão garantir esse fluxo eficiente. Beleza, agora a gente já tem o nosso comitê pronto ali, a gente já sabe quem faz parte dele. O que eu tenho que fazer? Bom, primeiro passo, a gente tem que definir o problema, tem que entender o problema, ter clareza sobre ele para saber como enfrentá-lo. Então, pesquisar, encontrar fontes confiáveis e sempre compartilhar as suas ideias com as pessoas do comitê para conseguir chegar numa conclusão do que realmente fazer. Depois que a gente levanta essas informações relevantes, aí temos o nosso segundo passo, que é realmente verificar os fatos, né? Pensar e descartar os boatos. Por exemplo, aí no coronavírus, a gente sabe que aconteceu muita coisa, mas teve muita fake news aí que poderia atrapalhar, né, o andamento de alguma empresa. Entender isso, que existem essas informações, é interessante para poder entender a situação e definir a melhor abordagem. O terceiro passo, eu acho que eu até comentei um pouquinho, mas ter um canal de comunicação oficial e claro, é importante ter essa porta-voz, esse canal, para que as informações que foram decididas possam ser bem alinhadas com todas as áreas e minimizar informações desencontradas. Então esse passo, o papel dessa pessoa que vai tomar conta dessa porta-voz é bastante importante. E claro, não adianta falar muito, mas não ouvir também, né? Então o quarto passo é demonstrar a preocupação, né? Deixar as pessoas informadas, mas saber o que as outras pessoas estão pensando sobre a abordagem. Então essa é a hora de mostrar a preocupação genuína com todo mundo envolvido. Ouvir as queixas, esclarecer as dúvidas, mostrar o que está sendo feito para solucionar ou minimizar o problema. E o quinto passo é manter a rotina de trabalho. A organização, a empresa, o hospital não pode parar. Então, enquanto a equipe está gerenciando essa crise, tem que passar uma sensação de normalidade, de estabilidade, de segurança. E claro, né, gente, todos temos aí clientes e esses clientes ficam preocupados. Então, manter os clientes atualizados com certeza vai mostrar uma cara diferente da empresa. Então você respondeu à crise dessa forma. Mas o que é responder realmente à crise, né? Como eu falei no começo ali, é identificar as áreas e os processos que impactam dentro da empresa, né? O que muda na rotina da empresa. Então, para definir esses riscos, deve ser considerado a probabilidade do risco realmente acontecer, da gravidade se realmente acontecer aquilo, e principalmente onde que está mais exposto a esses perigos. E aí, depois de avaliar isso e tudo, esse comitê deve escrever os procedimentos e dar alternativas para tratar o que estiver acontecendo, fazer o fluxo de como tratar cada problema, levantamento aí de investimento, né, se necessário, e claro, o treinamento desse comitê aí, que precisa ter essa comunicação boa, essa comunicação sem falha. Alguns riscos mais comuns que essas organizações são sujeitas são com
combate ao incêndio, vazamento de líquido, vazamento de informação, greve, acidentes graves, sequestros, furtos, incidentes naturais, perda de servidor ou denúncia. Existem vários manuais da gestão de crise e de como manter a imagem da empresa, do hospital. Enquanto eu pesquisava para esse podcast, encontrei um manual, encontrei guias mais rápidos, né, de poucas páginas. Existem vários vídeos no YouTube que vão te explicar passo a passo também, se você é uma pessoa que gosta mais de ouvir. Então, assim, se você está numa situação que você precisa desse comitê aí, essas são as minhas indicações. Bom, deu para perceber que o papel aí desse comitê de risco, ele é bem importante. Um dos principais desafios é ponderar entre a responsabilidade social e o interesse público. Então, é essencial que a administração seja excepcional, em vista da repercussão de todas as decisões que serão tomadas daí para frente. Com esse objetivo aí, fica cada vez mais claro que o comitê ele tem que ser composto por uma equipe muito multidisciplinar. Então, aqui falando de um hospital, precisa com certeza de um engenheiro biomédico, engenheiro clínico, junto com médico, enfermeira, com técnico, com todo tipo de pessoa para realmente entender todos os lados, ver como que vai ser tudo afetado, entender realmente o problema para poder realmente solucionar ou minimizar tudo que pode vir pela frente. Bom, eu acho que eu queria falar um pouquinho disso aí com vocês hoje. Muito obrigado que ouviu até aqui. Tchau, tchau.